Em uma região desértica conhecida como Oco Seco, a história de Ruth se desenrola em 1893. Por 4 meses, a terra rachada não viu uma única gota de chuva, e o céu se parecia com uma folha de latão pálida. A poeira, que subia a cada passo, entrava pelas janelas, se acumulava nas bocas das crianças e nas pálpebras dos moribundos. A cidade de Oco Seco não respirava, mas sibilava e lutava para sobreviver. Abaixo da superfície da cidade, algo além da seca se enraizava, um silêncio alto demais para ser nomeado. As plantações murchavam antes mesmo de brotar e os poços pareciam ter engasgado em suas próprias sombras. Ruth, descalça, ficava na varanda, com os calcanhares no limite lascado, como se esperasse que ele cedesse a qualquer momento. Seus olhos estavam sempre fixos no leste, onde a terra se inclinava suavemente e o vento trazia um cheiro que ninguém mais parecia notar: cedro queimado e lã molhada. Esse cheiro era como uma memória ainda não perdoada. Seus olhos raramente piscavam. Eles ficavam fixos como trincos em uma porta que ela nunca ousou abrir. Apesar de não ser velha, nem curvada, sua quietude a fazia parecer pertencer a outro século, ou até mesmo a outro reino. As crianças eram instruídas a mudar de lado na rua quando ela passava. Elas não deveriam correr ou gritar, apenas evitá-la. A rejeição silenciosa era a maldição preferida da cidade. Os homens cuspiam perto de sua cerca por hábito, como se estivessem salgando a terra para impedir que os mortos se levantassem. Quando ela entrava no armazém, as mulheres apertavam os xales, seus olhos a ignoravam, como se ela fosse feita de neblina. Ninguém se lembrava exatamente do que ela tinha feito, apenas que foi naquela época, e que foi ruim o suficiente. Em público, ela mantinha a cabeça erguida e a coluna ereta. No entanto, sob o abrigo do crepúsculo, suas mãos tremiam, não de medo, mas por ter guardado demais por muito tempo. Sempre havia um pano de cor lavanda pendurado em sua corda de varal, intocado pelo vento ou pelo tempo. Ele já pertenceu a alguém cujo nome havia sido apagado pela própria cidade, não por Ruth. Ela se recusava a tirá-lo pensando: que fique pendurado, que acuse o céu. Dentro do bar, um homem a observava a cada vez que ela passava, através de um vidro embaçado e com o hálito de uísque. Ele nunca falava seu nome em voz alta, mas uma vez, na penumbra da hora de fechar, ele o sussurrou para uma garrafa antes de beber. Ele não tinha se esquecido, nem do fogo, nem da noite que roubou o garoto, e certamente não de Ruth, que se ajoelhou na cinza e no silêncio e nunca se explicou. Aos domingos, o pastor se referia a ela sem mencionar seu nome. Ele anunciava que algumas almas fecharam seus ouvidos para Deus. As pessoas concordavam com a cabeça, com os olhos baixos, fingindo não saber a quem ele se referia. Mesmo assim, Ruth acendia uma vela não para si mesma, mas para alguém que a cidade enterrou sem lápide ou oração. Para alguém que havia confiado a ela um segredo que nenhuma prece poderia purificar. Ela não esperava chuva nem bondade, nem mesmo esperava sobreviver ao ano. No entanto, naquela manhã, com os pés descalços na madeira velha e o ar cheio de fumaça em seus pulmões, ela sentiu algo se mover. Não era o vento ou a esperança, mas uma rachadura, uma mudança, como se a terra tivesse resolvido escutar. Ela ficou imóvel e retribuiu a escuta. No chão havia uma pequena maçã, vermelha, redonda, imperfeita, amassada de um lado, como se tivesse caído antes de ser colhida. Não havia bilhete nem explicação. Apenas o peso da maçã colocada silenciosamente na soleira da porta de Ruth antes do amanhecer, enquanto a poeira ainda dormia. O garoto que a deixou, talvez com uns 7 ou 8 anos, tinha olhos grandes demais para o rosto e uma mãe com medo de admitir a bondade de seu filho. A mãe deu um tapa na mão dele ao chegar em casa, não por ter roubado ou invadido, mas pela maçã, pelo impulso e pela bondade que poderia custar-lhe. Ele não chorou. Apenas observou sua mão ficar vermelha e compreendeu algo para o qual ainda não tinha palavras. A compaixão tinha um preço em Oco Seco, e às vezes esse preço era o amor negado. Ruth viu a maçã no meio da manhã, mas não a tocou imediatamente. Ela não a levou para dentro, apenas a olhou como se fosse uma pergunta para a qual não estava pronta para responder. Então, com delicadeza, ela a pegou, limpou a sujeira da casca e a colocou na janela. Não para comer ou esquecer, mas para testemunhar, para que o mundo soubesse que alguém em algum lugar a havia olhado sem hesitar. A maçã permaneceu lá por 3 dias, intocada, inalterada, intacta, como um protesto silencioso.
As pessoas começaram a notar, com um olhar aqui, um sussurro ali. Ninguém a mencionava em voz alta, pois Oco Seco não se envolvia em confissões, mas a maçã servia como um sermão que ninguém queria pregar. Uma garota, ao passar com sua mãe, puxou a manga dela e perguntou: por que aquela senhora nunca sorri? A mulher não respondeu, apenas olhou para Ruth por um longo tempo sem afastar a filha. Naquela noite, Ruth estava sentada perto da janela, a maçã brilhando em um tom alaranjado na última luz do dia. Ela também não sorriu, mas a observava como se fosse algo frágil, vivo, raro, porque era, não a maçã, mas o momento que ela representava. Uma compaixão sem público, sem recompensa, sem intenções, simplesmente oferecida e deixada para trás. O poço ficava atrás da capela, protegido pela sombra de algodoeiros frágeis que não floresciam há anos. A maioria das pessoas buscava água em outro lugar, com medo de que o silêncio daquele lugar pudesse se espalhar para seus ossos. Mas Ruth continuava a ir, sempre ao anoitecer, sempre sozinha, até aquela noite quando a viúva apareceu. Ela não trazia um balde, mas algo mais pesado em seu peito. A princípio, ela ficou do outro lado do círculo de pedras, com as mãos escondidas no chale como se precisassem se esconder. Seus olhos tinham a cor de folhas secas. Quando finalmente falou, não foi um cumprimento, mas uma confissão, sussurrada, hesitante, como se cada palavra custasse algo que ela ainda não havia se perdoado por gastar. Meu marido morreu pensando que nosso garoto era puro, ela disse. Eu o deixei partir em paz, mas não era a verdade. Ruth não disse nada com a boca, mas algo em sua respiração mudou. Uma pausa, uma espera. A voz da viúva falhou enquanto ela continuava. Aquele fogo, o que eles culparam você. Não foi seu fósforo, não foi seu pecado. Eu ouvi, Ruth. Eu vi o que ele fez. Eu vi a fumaça antes dos gritos. O silêncio ficou mais denso, não acusador, nem chocado, mas presente, do tipo que acolhe em vez de julgar. Eu nunca contei a ninguém. A mulher prosseguiu, torcendo a ponta desfiada de seu chale. Porque se eu tivesse, eles o teriam levado. Talvez o enforcassem. Ou pior, teriam acreditado nisso. Acreditado que seu garoto de ouro poderia incendiar algo sagrado. Seu rosto se contorceu, mas não vieram lágrimas. Oco Seco não permitia muitas lágrimas, apenas gargantas apertadas e longos arrependimentos. Eu escolhi enterrar a verdade, ela disse. E você foi enterrada junto com ela. Ruth ainda permaneceu em silêncio, mas fechou os olhos por um longo suspiro, não de dor ou perdão, mas de reconhecimento, porque ela também já havia estado à beira da justiça e optado pelo silêncio, não para proteger os culpados, mas para impedir que a cidade se destruísse. Ela tinha aprendido há muito tempo que algumas verdades eram armas em bocas erradas, então ela as deixou apodrecer no escuro. A viúva se afastou do poço. Seus olhos encontraram os de Ruth, e depois se desviaram envergonhada não da confissão, mas de quanto tempo havia demorado. Ruth pegou um maço de sálvia seca de sua cesta e o colocou na beira do poço. Não era um presente ou uma maldição, mas um gesto, uma forma de dizer, eu sei. A viúva foi embora com a cabeça baixa, mas Ruth ficou, olhando para a boca do poço, onde ecos costumavam viver. O sol já tinha se posto e o vento não trazia som, apenas o peso da culpa esquecida de uma cidade e a força silenciosa de uma mulher que, por misericórdia, havia escolhido o exílio. Ele chegou em uma quarta-feira. Ninguém o viu chegando. Era o tipo de homem que não se anunciava, não pedia informações, não pedia desculpas pela poeira que trazia em suas botas. Ele mancava levemente com uma bengala de madeira escura e antiga, e sua perna esquerda arrastava o suficiente para deixar uma marca na terra. As pessoas no bar o rotularam de estranho, vagabundo, não é nosso. No entanto, quando alguém mencionou Ruth com as piadas de sempre misturadas a avisos, ele não riu, nem se incomodou. Ele apenas assentiu, como se a crueldade de estranhos fosse uma língua que ele já conhecia. Na manhã seguinte, ao passar pelo portão dela, ele não atravessou a rua. Ele parou não por muito tempo, nem de forma intrusiva, mas o suficiente para que o silêncio fizesse o que as palavras nunca poderiam fazer. Ruth o viu claro da beira de sua varanda, onde cuidava de um pote de alecrim murcho. Seus olhos se encontraram em um entendimento mútuo, não em reconhecimento. Ele não acenou com o chapéu e ela não sorriu, mas algo passou entre eles. O tipo de quietude que somente os quebrados sabem como manter viva. Naquela tarde, o vento balançou suas venezianas, soltando uma delas, que batia na parede como um pedido de ajuda. Ruth tentou consertá-la,
mas suas mãos, outrora firmes, agora lutavam contra as dobradiças enferrujadas. O estranho passou novamente, ainda mancando e sem dizer uma palavra. Ele não perguntou, nem se ofereceu, apenas parou, colocou a bolsa no chão, arregaçou a manga e consertou a veneziana. Não foi um trabalho perfeito ou rápido, mas foi o suficiente para que ela se segurasse. Ele limpou as mãos na calça, assentiu novamente e foi embora sem fazer barulho. Naquela noite, Ruth estava sentada com agulha e linha grossa, costurando a bainha de uma toalha que ela deveria ter jogado fora. A veneziana consertada não rangia mais, e do lado de fora, na penumbra, o estranho descansava sob o toldo do celeiro do ferreiro, esculpindo algo no cabo de sua bengala. O ritmo de sua faca era lento, uniforme, paciente, como se estivesse moldando o tempo em vez de lutar contra ele. Eles não se falaram no dia seguinte, nem no outro, mas às vezes ele se sentava perto da cerca dela afiando sua lâmina, e às vezes ela deixava uma fatia de pão embrulhada em pano de cera no poste, nunca nomeado, nunca reivindicado, porque algumas amizades não são construídas com palavras ou favores, são costuradas na quietude, gravadas no ar entre duas pessoas que carregam demais para pedir ajuda a mais ninguém. Quando o pastor falava de demônios andando entre o trigo, o estranho não olhava para Ruth, ele olhava para a igreja e não piscava. Tudo começou com um cheiro, não de fumaça ainda, mas algo parecido. Resina aquecendo no vento, madeira seca se curvando sob uma brisa quente demais para o entardecer. Então veio o brilho, não repentino, mas lento, como uma memória se desdobrando. Um fio laranja fino na crista da colina que se tornou mais espesso, mais barulhento, mais faminto. Quando o sino tocou, o telhado da igreja já estava envolto em chamas. As pessoas gritavam, baldes eram jogados e os cavalos se soltavam. O céu ficou da cor de sangue velho e as sombras dançavam onde não deviam. Ruth não correu. Ela caminhou firme, através do caos e do calor, com o xale apertado e o rosto ilegível. Ela se movia como se estivesse respondendo a uma convocação, não por medo ou dever, mas por algo mais antigo que ambos. Ela chegou à beira do cemitério da igreja e se ajoelhou na terra que não tinha cultivado nada por anos, e começou a sussurrar, não para a multidão ou para as chamas, mas para o vento. Suas mãos e sua voz não se levantaram. Sua postura não era de súplica, não era uma prece ou um feitiço. Era uma lembrança de algo que já viveu dentro dela e que ainda poderia viver. O fogo deveria ter se espalhado, como todos na cidade diriam depois. Havia muita madeira seca e muito vento, mas não se espalhou. As chamas lamberam o campanário uma vez, depois uma segunda, e então, como se a noite tivesse soltado o ar, o fogo se recolheu, engolido por um silêncio repentino que arrepiou até mesmo a pele mais queimada de sol. O pastor desmaiou, o xerife largou o balde e uma criança de não mais de 5 anos olhou para Ruth com olhos arregalados e disse: "Ela rezou para que sumisse." Ninguém respondeu, pois eles também tinham visto. Eles não sabiam mais em que acreditar. Uma mulher sussurrou que o diabo havia mudado de lado. Um homem cuspiu e disse que o tempo estava os enganando, mas ninguém conseguia explicar como o calor se foi, como a fumaça subiu em linha reta e como Ruth ficou, não vitoriosa nem quebrada, mas simplesmente parada. Ela não olhou para eles ou exigiu admiração. Ela apenas se virou para o vento e fechou os olhos, como se estivesse ouvindo algo que ainda não havia desaparecido. E pela primeira vez em anos, ninguém ousou atirar uma pedra. Não por medo dela, mas por medo do que tinham visto e do que isso poderia significar sobre as mentiras que eles contavam a si mesmos o tempo todo. Naquela noite, o ar ainda cheirava a cinzas, mas não era pesado, apenas o suficiente para lembrar. Ruth sentou-se na janela, com o pano de lavanda balançando suavemente acima de sua cabeça, e enfiou uma agulha com uma linha azul empoeirada. Suas mãos se moviam devagar, deliberadamente, não com a pressa de consertar, mas com o ritmo da lembrança. O tecido em seu colo era grosso e áspero, tecido por outro alguém anos atrás. Talvez fosse um xale esquecido, um presente ou algo que nunca foi terminado. Ela o tinha encontrado semanas antes, em um baú de cedro, debaixo de uma fechadura quebrada e do peso do silêncio. Ela começou a costurar, não flores ou símbolos, mas linhas e marcas, uma após a outra, seguindo apenas seu instinto. E na bainha, escondidas de qualquer olhar casual, ela bordou iniciais. Letras pequenas e cuidadosas. Algumas ela sussurrou, outras ela não conseguia dizer em voz alta.
nomes de pessoas perdidas sem um adeus, de pessoas odiadas sem motivo e de pessoas que ela perdoou sem ser questionada. A cada noite, o chale crescia. Um pouco mais de linha, um pouco mais de memória, um pouco mais de si mesma sendo colocada no tecido. Ela não chamou isso de cura, pois a cura sugere que a dor termina. Isso era outra coisa, um tecer do que restava. Em uma manhã antes do sol tomar conta do céu, ela caminhou até a varanda do pastor. Sem bater, sem som, apenas o chale cuidadosamente dobrado, colocado onde ele teria que ver. Sem bilhete, sem assinatura, apenas a linha vermelha na bainha, inconfundível em sua quietude e desafio. Mais tarde naquele dia, quando o pastor saiu, ele o viu e congelou. Ele o levantou com as duas mãos, como se pudesse sumir. Ninguém o viu chorar. Mas no domingo, pela primeira vez em anos, ele não pregou nada. Não houve avisos ou fogo, apenas a leitura da escritura rápida e simples, seguida de silêncio. E no silêncio, Ruth sentou-se no fundo, com os olhos firmes e as mãos calmas. A igreja não pegava mais fogo, o vento não uivava mais, mas algo havia mudado. O chale não era uma oferta de paz, era um espelho, levantado para uma cidade que há muito tempo tinha esquecido como olhar para si mesma sem se intimidar. Não houve anúncio, nem pedido de desculpas, nem uma mudança repentina no tempo. Apenas um silêncio que cresceu onde o barulho costumava estar. Menos costas se viravam e menos mandíbulas se apertavam. Uma manhã, um garoto acenou da varanda, não porque alguém lhe disse para fazê-lo, mas porque ele esqueceu que não devia. Ruth ainda caminhava sozinha, colhia ervas nas colinas e mantinha os olhos mais no chão do que no céu. Mas agora, quando ela passava pelo mercado, ninguém cuspia. E ninguém sussurrava alto o suficiente para ferir. Eles apenas se afastavam, não com medo, mas com um reconhecimento relutante. O pastor não pregava mais com fúria, e seus sermões se tornaram mais curtos e seus olhos mais gentis. Uma vez, ele passou por Ruth no caminho para o poço e não disse nada, mas ele acenou com o chapéu, e isso foi o suficiente. Uma jovem mulher morreu durante o parto uma tarde. Seus gritos se espalharam pelo vale como um pássaro que não sabia onde pousar. A cidade entrou em pânico. A parteira estava doente e ninguém mais sabia o que fazer. Alguém bateu na porta de Ruth, não com raiva ou vergonha, mas apenas por necessidade. Ela não fez perguntas, nem os puniu com hesitação. Ela foi rápida, silenciosa, com mãos firmes e olhos calmos. Horas se passaram e então veio um choro, não da mãe, mas da criança. Viva, pequena, faminta, perfeita. Eles a chamaram de Esperança, não em sua homenagem ou como um pedido de desculpas, mas talvez como uma promessa. Naquela noite, Ruth voltou para casa sozinha. As estrelas acima dela eram fracas, mas presentes. O vento estava suave. A terra sob seus pés estava macia, devido a uma fina e rara garoa mais cedo naquela manhã. Ela parou na cerca velha, pegou um raminho de erva cidreira, cheirou-o e fechou os olhos. A cidade não tinha mudado de verdade, mas tinha parado de odiar tão alto. E no espaço onde o ódio costumava ecoar, algo mais tinha começado a crescer, algo sem nome ou instruções, algo como dignidade. A manhã chegou silenciosa, sem canto de pássaros ou luz repentina, mas com um silêncio que se instalou em oco seco como uma longa respiração contida. Ruth saiu para a varanda como sempre, e a madeira sob seus pés descalços já estava quente, um calor que não queima, mas lembra. Ela pegou o pano de lavanda, o que tinha pendurado por anos sem resposta, e o prendeu ao lado do chale. O vento os envolveu gentilmente, e eles dançaram juntos, não em luto ou desafio, mas em algo que parecia uma chegada. A cidade nunca pediu desculpas. Não houve cartas, visitas ou mãos estendidas com arrependimento, mas o poço atrás da capela não estava mais em silêncio. As pedras ao redor foram limpas, o balde tinha uma corda nova, e alguém tinha limpado o musgo das bordas. E as crianças que antes atravessavam a rua para evitar a sombra de Ruth, agora passavam por seu portão com os olhos arregalados, não corajosos o suficiente para falar, mas já sem medo de olhar. O estranho partiu sem uma palavra. Em uma manhã, ele estava lá, afiando sua lâmina, e naquela noite ele não estava. Mas na porta da varanda de Ruth havia uma pequena figura de madeira, esculpida da mesma madeira escura de sua bengala. Uma mulher ajoelhada ao vento, com o cabelo levantado e as mãos abertas, como se estivesse segurando algo invisível. Não havia um nome esculpido na base, apenas presença, o suficiente para dizer: você foi vista. Naquela tarde a chuva chegou,
Não o tipo que quebra galhos ou exige abrigo, mas suave e relutante, como se o céu tivesse se lembrado de como chorar. Ela deixou rastros na poeira, pequenos rios que desapareciam quase tão rápido quanto nasciam, mas deixaram marcas que importavam. Ruth não se moveu, deixando as gotas a tocarem nos braços, no rosto e nos pés. Ela não orou dessa vez. Suas mãos ficaram paradas em seu colo e seus olhos se fecharam, não em tristeza ou esperança, mas em algo mais profundo, em aceitação, não do que havia acontecido, mas do que restava. E naquele momento, sob o pano ondulante e um céu que não estava mais irritado, ela ouviu o silêncio que havia conquistado.